pouco sobre o uso das grades de desenhos no 3ds Max. Então aqui está maximizada a nossa viewport de perspectiva e aqui nós temos a nossa grade de desenho. E seria no caso as grids, né? A grid é utilizada para se basear em relação ao objeto que vai se criar. Então sempre que vamos criar um objeto, ele vai ser feito baseado na posição da grid. Então, por exemplo, se eu pego aqui ferramenta box e vou criar um box, ele inicialmente se fixando as grids, ok? Eu pego um cone, crio aqui o meu cone e ele é feito se baseando também em relação à grid, ok? Então vamos apagar aqui esses dois objetos. Então, o que a gente pode fazer caso a gente queira criar um objeto que não seja fixado à grid da forma que está aqui agora? Eu quero criar um objeto um pouco mais deitado, certo? A propósito, o nome dessa grid aqui, que é a grid principal do 3ds Max, é chamada de Home Grid, ok? Então a gente vai criar agora uma grid temporária. Então para isso a gente vai ter que utilizar um dos helpers do 3ds Max, que seria um dos ajudantes dele. No painel de comando Create, vocês veem que está marcada aqui a opção Geometric, né? Nós vamos procurar aqui Helpers. Clique em Helpers e aqui em Helpers você vê que tem o botãozinho para a criação de uma grid. Então clica sobre Grid e aqui é só clicar e arrastar e a gente pode criar uma grid temporária, ok? Essa grid aqui eu vou modificar aqui um pouco o ângulo dela, colocar aqui assim. Vou mover ela um pouco também. Ok. Pronto, nossa grid está feita. Aí agora eu vou ativar essa grid. Pressionar o botão direito sobre ela e marco a opção aqui Active Grid. Desta forma, a Home Grid ela fica desativada. Fica aparecendo só esses dois X para indicar a posição dela. E a grid temporária que a gente acabou de fazer, ela está ativada. Ok? Que é essa outra grid aqui. Vamos voltar aqui para Geometric. Vamos criar de novo aqui um objeto. Vamos criar aqui um box. Vocês vejam que ele vai alinhado com a grid. Vamos criar agora aqui um cone. E vamos criar um cilindro. Ok, então vocês podem ver que todos os objetos que foram feitos baseados na grid existente. Ok? A gente pode voltar a ativar a grid anterior, vindo aqui no menu Tools, escolhendo aqui Grid and Snap, e eu marco aqui Activate Home Grid. Pronto, a grid Home foi iniciada. Ok? Pronto, então agora vamos excluir a grid temporária. Outra forma de manipularmos também a grid seria através desta opção que tem aqui em Object Type. Tem a opção aqui, Auto Grid. Se eu for criar, por exemplo, um objeto qualquer, e eu marcar essa opção Auto Grid, ele vai criar uma grid temporária do lado do objeto. Como vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou passando no objeto, aí vocês veem que o pivô ele vai se movimentando junto. Se eu clicar aqui nessa área, ele já cria uma grid temporária de acordo com a posição do objeto. Eu posso arrastar, solto e arrasto de novo. Então ele faz um objeto aqui agora colado com esse outro aqui, ok? O mesmo acontece para cá. Podemos fazer aqui também. Pronto, fica bem mais interessante caso você queira fazer o seu trabalho, criar um cilindro sobre um cilindro, depois sobre outro. Você pode utilizar o recurso de Auto Grid para poder facilitar mais o seu trabalho. Ok? Então, trabalho com grid na 3ds Max é isso. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.